Capítulo: A Morte dos Dragões. Um filho por um filho. Aegon foi proclamado rei no Fosso dos Dragões, e Rhaenyra foi proclamada rainha em Pedra do Dragão. Tendo todos os esforços de reconciliação falhado, a Dança dos Dragões começou de verdade. Em Deriva Marca, os navios do Serpente Marinha partiram de Casco e Vila Especiaria para fechar a goela, interrompendo o comércio para Porto Real. Pouco tempo depois, Jake Velaryon estava voando para o norte em seu dragão Vermax, seu irmão Lucerys para o sul em Arrax, e o príncipe Daemon voou com Carax até o Tridente. Vamos nos voltar primeiro para Harrenhal. Embora grande parte da loucura de Harren estivesse em ruínas, a muralha de barragem do castelo ainda o tornava um forte mais formidável do que qualquer outro nas terras fluviais. Mas Aegon, o dragão, havia demonstrado ser vulnerável pelo céu. Com seu senhor Larry Strong fora, em Porto Real, o castelo tinha uma guarnição fraca. Sem desejar sofrer o destino de Harren Negro, mais velho, Sir Simon Strong, tio do falecido Lord Lionel, tio-avô do Lord Larys, baixou os estandartes rapidamente quando Carax pousou do alto da pira do rei. Além do castelo, o príncipe Daemon capturou rapidamente a fortuna nada desprezível da casa Strong, e uma dezena de reféns valiosos, entre eles Sir Simon e seus netos. Os plebeus do castelo também se tornaram seus prisioneiros. Entre eles estava uma ama de leite chamada Alice River. Quem era essa mulher? Uma serva que fazia poções e feitiços, disse Mukum. Uma feiticeira da floresta, alega o Septão Eustace. Uma bruxa maligna que se banhava em sangue de virgens para preservar sua juventude. Cogumelo quer que acreditemos. Seu nome sugere nascimento bastardo, mas sabemos pouco do pai dela, e menos ainda da mãe. Mukum e Eustace nos conta que seu pai foi Lord Lionel Strong, em sua juventude imatura, tornando a meia-irmã natural do seu filho Harwin, quebra-ossos, e Larry Pé Torto. Mas Cogumelo insiste que ela era bem mais velha, que foi ama de leite dos dois meninos, talvez até do pai deles, uma geração antes. Embora seus próprios filhos todos tenham sido natimortos, o leite que fluía com tanta abundância dos seios de Ali Rivers alimentou incontáveis outros bebês nascidos de outras mulheres em Harrenhal. Ela era, na verdade, uma bruxa que se deitava com demônios e gerava filhos mortos como pagamento pelo conhecimento que eles lhe davam? Era só uma vagabunda de pouca inteligência, como Eustace acreditava? Uma devassa que usava seus venenos e poções para atrair homens para si, de corpo e alma. Alice River tinha pelo menos 40 anos durante a Dança dos Dragões. Isso é entendido. Cogumelo diz que era ainda mais velha. Todos concordam que ela parecia jovem para sua idade, mas se era só caso ou se era obtido pelas práticas dela com as artes sombrias, os homens ainda debatem. Fossem quais fossem os poderes dela, parecia que Daemon Targaryen era imune a eles, pois pouco se sabe dessa suposta feitiçaria enquanto o príncipe controlava Harrenhal. A queda repentina e sem derramamento de sangue da sede do Harém Negro foi considerada uma grande vitória para a rainha Rhaenyra. Serviu como lembrete claro da habilidade marcial do príncipe Daemon e o poder de Carax, ou Arma de Sangue, e deu à rainha uma fortaleza no coração de Westeros, onde seus apoiadores poderiam se reunir, e Rhaenyra tinha muitos nas terras banhadas pelo Tridente. Quando o príncipe Daemon convocou as forças aliadas, elas se manifestaram ao longo do rio, cavaleiros e homens de armas e humildes plebeus que ainda se lembravam do deleite do reino, tão amada do pai, e da forma como ela sorria e os encantava conforme passeava pelas terras fluviais na juventude. Centenas e depois milhares de homens embanharam as espadas e vestiram cotas de malha, ou pegaram uma forquilha ou enxada e um escudo rudimentar de madeira e seguiram para Harrenhal para lutar pela vitória pela garotinha de Viserys. Os senhores do Tridente, por terem mais a perder, não reagiram tão rápido. Mas em pouco tempo também começaram a se aliar à rainha. Das gêmeas veio Sir Forrest Frey, o mesmo tolo Frey, que já havia suplicado pela mão da Rhaenyra, agora um cavaleiro bem poderoso, Lord Samwell Blackwood, que já tinha perdido um duelo pelos favores dela, ergueu os estandares em Covarbor. Amos Bracken, que venceu aquele duelo, seguiu o senhor seu pai quando a casa Bracken se declarou a favor de Aegon. Os Molton, de Lagoa da Donzela, os Pipers do Castelo da Donzela Rosa e Ruth Harroway, os Darry de Darry, os Malister de Gardamar e os Vence do Ponze do Viajante anunciaram seu apoio a Rhaenyra. Os Vences de Atlanta escolheram outro caminho e declararam lealdade ao jovem rei. Peter Piper, o grisalho senhor de Donzela Rosa, falou por muitos quando disse: "Juramentei minha espada a ela. Estou mais velho agora, mas não tão velho a ponto de esquecer as palavras que eu disse, e por acaso ainda tenho a espada." O senhor supremo do Tridente, Grove Tully, era velho mesmo na época do Grande Conselho
quando falou pelo príncipe Viserys. Embora agora doente, ele não era menos teimoso. Tinha favorecido os direitos de postulante homem em 101. E os anos não mudaram sua visão. Lord Grove insistiu que Correhill lutaria pelo jovem rei Aegon, mas a notícia não se espalhou. O velho senhor estava acamado e não viveria muito mais. O mestre de Correhill declarara: "Prefiro que o resto de nós não morra com ele", afirmou Sir Elmo Tully, seu neto. Correhill não tinha defesas contra fogo de dragão, ele comentou com os filhos, e os dois lados nessa luta montavam dragões. E assim, quando Lord Grove trovejava e se enfurecia no leito de morte, Correhill fechou o portão, montou a guarda nas muralhas e ficou em silêncio. Enquanto isso, uma história muito diferente se desenrolava no leste. Jacaerys Velaryon pousou no Ninho da Água e com seu jovem dragão Vermax, para conquistar o Vale de Arryn para sua mãe. A donzela do vale, a senhorita Jaime Arryn, tinha 35 anos, sendo 20 mais velha do que ele. Como nunca havia se casado, a senhorita Jane reinava no vale desde a morte do pai e dos irmãos mais velhos nas mãos dos corvos de pedra das colinas, quando ela tinha 3 anos. Cogumelo nos conta que essa famosa donzela era na verdade uma meretriz bem nascida, com apetite voraz por homens, e nos relata uma história picante de que ela ofereceu ao príncipe Jacaerys a lealdade do vale, só se ele pudesse levá-la no clímax com a língua. O Septão Eustace repete o boato conhecido de que Jaime Arryn preferia a companhia íntima de outras mulheres, e afirma que aquilo não foi verdade. Sobre esse assunto, precisamos ficar agradecidos à história verdadeira do grande mestre Mukun, pois só ele se detém apenas no alto salão do Ninho da Águia, em vez de nos quartos. 3 vezes meus próprios parentes quiseram tomar meu lugar, contou a senhora Jane ao príncipe Jacaerys. Meu primo, Sir Arnold, costumava dizer que mulheres são sentimentais demais para governar. Eu o botei em uma das minhas celas do céu. Se você quiser perguntar a ele, seu príncipe Daemon usou a primeira esposa de forma cruel. É verdade. Mas, independente do mau gosto da sua mãe para consortes, ela continua sendo nossa rainha legítima. E do meu próprio sangue ainda por cima. Uma Arryn pelo lado da mãe. Nesse mundo de homens, nós, mulheres, temos que nos unir. O vale e seus cavaleiros ficaram ao lado dela. Se sua graça me conceder um pedido. Quando o príncipe perguntou o que era, ela respondeu: dragões. Não tenho medo de exércitos. Muitos foram derrotados no meu portão sangrento. E o Ninho da Águia é famoso por ser inexpurgável. Mas você chegou a nós do céu, como a rainha Visenya durante a conquista. E fiquei impotente para impedi-lo. Não gosto de me sentir impotente. Me envie cavaleiros de dragão. O príncipe concordou e a senhorita Jane se ajoelhou perante ele e mandou que seus guerreiros se ajoelhassem, e todos juramentaram suas espadas. Jacaerys seguiu em frente, para o norte, para Dedos e pelas águas da Dentada. Pousou brevemente em Vila-Irmã, onde Lord Borrell e Lord Sunderland se curvaram a ele e juraram apoio das 3 irmãs. Depois voou de Porto Branco, onde Lord Desmond Manderly se encontrou com ele em sua corte do Tritão. Ali, o príncipe deparou com um negociador sagaz. Porto Branco não é simpático à situação da sua mãe, declarou Manderly. Meus antepassados foram privados de seus direitos de nascença quando seus inimigos nos levaram ao exílio nessa costa fria do norte. Quando o velho rei nos visitou tempos atrás, ele falou do mal que havia sido feito a nós e prometeu reparação. Para selar isso, sua graça ofereceu a mão da sua filha, a princesa Viserra, ao meu bisavô, para que nossas 2 casas pudessem ser uma. Mas a menina morreu e a promessa foi esquecida. O príncipe Jacaerys sabia o que estava sendo pedido a ele. Antes de sair de Porto Branco, foi elaborado e assinado um acordo cujos termos diziam que a filha mais nova de Lord Manderly se casaria com o irmão do príncipe, Joffrey, quando a guerra tivesse acabado. Finalmente, Vermax levou Jacaerys Velaryon até Interfell para conversar com o formidável jovem Sr. Cregan Stark. Com o passar do tempo, Cregan Stark viria a ser conhecido como o Velho do Norte. Mas o Senhor de Interfell tinha apenas 21 anos quando o príncipe Jacaerys foi até ele em 129. Cregan havia se tornado senhor aos 13 anos, com a morte de seu pai, Lord Rickon, em 121. Durante sua minoridade, seu tio Bernard governou o norte como regente, mas em 124, Cregan fez 16 anos e encontrou um tio moroso para lhe passar o poder. O relacionamento entre eles ficou tenso quando o jovem senhor lutava com os limites impostos a ele pelo irmão do pai. Finalmente, em 126, Cregan Stark se ergueu, aprisionou Bernard e seus 3 filhos e tomou o poder do norte em suas mãos. Pouco tempo depois, se casou com a senhora Aeryn Norey, uma amada companheira desde a infância, mas ela morreu em 128, dando à luz a um filho e herdeiro, que Cregan batizou de Rickon, em homenagem ao pai. O outono estava bem avançado quando o príncipe da Pedra do Dragão foi até Interfell. A neve fazia uma camada funda no chão,
Um vento frio soprava do norte e Lord Stark estava no meio dos preparativos para o inverno, mas deu boas-vindas calorosas a Jaehaerys. A neve, o gelo e o frio deixavam Vermax mal-humorado. Dizem, então, o príncipe que não ficou muito tempo entre os nortenhos, mas muitas histórias curiosas surgiram daquela breve visita. A história verdadeira de Mukon diz que Cregan e Jaehaerys gostaram um do outro, pois o jovem príncipe lembrou o senhor de Winterfell, seu irmão mais novo, que tinha morrido 10 anos antes. Eles beberam juntos, caçaram juntos, treinaram juntos e fizeram um juramento de irmandade, selado em sangue. Isso parece mais crível do que a versão de Septão Eustace, em que o príncipe passa a maior parte da visita tentando persuadir Lord Cregan a desistir de seus falsos deuses e aceitar a adoração ao Sete. Mas nos voltamos para Cogumelo, para encontrar as histórias que outros relatos omitem, e ele não nos decepciona. Seu relato introduz uma jovem donzela, ou garota-lobo, como ele chama, com o nome de Sarah Snow. O príncipe de Caerys ficou tão encantado por essa criatura, uma filha bastarda do falecido Lord Rickon Stark, que se deitou com ela uma noite. Ao saber que seu hóspede tinha tomado a donzelice de sua irmã bastarda, Lord Cregan ficou furioso, e só se acalmou quando Sarah Snow disse que o príncipe a tomou como esposa. Eles fizeram seus votos no bosque sagrado de Winterfell perante uma árvore coração. E só então ela se entregou a ele, embrulhada em pele sobre a neve, enquanto os deuses antigos observavam. É uma história encantadora, claro, mas como muitos contos de Cogumelo, parece ser parte mais da imaginação febril de um bobo do que a verdade histórica. Jaehaerys Velaryon estava noivo da prima Baela, desde que tinha 4 anos e ela 2. E por tudo que sabemos da personalidade dele, parece improvável que violasse um acordo tão solene para proteger a virtude incerta de uma bastarda do norte, meio selvagem e suja. Se realmente houvesse uma Sarah Snow, e se realmente o príncipe da Pedra do Dragão se envolvesse com ela, isso não é mais do que outros príncipes fizeram no passado e farão no futuro, mas falar de casamento é absurdo. Cogumelo também alega que Vermax deixou um montinho de ovos de dragão em Winterfell, e que é igualmente absurdo. Embora seja verdade que determinar o sexo de um dragão vivo é uma tarefa quase impossível, nenhuma outra fonte menciona a produção de um único ovo por Vermax, então devemos supor que era macho. A especulação do Septão Bart de que os dragões mudam de sexo conforme a necessidade, sendo tão mutantes quanto uma chama, é ridícula demais para ser considerada. O que sabemos é o seguinte: Cregan Stark e Jaehaerys Velaryon chegaram a um consenso e assinaram e selaram o acordo que o grande mestre Mukun chama de Pacto de Gelo e Fogo em sua história verdadeira. Com tantos pactos assim, teria que ser selado com um casamento. O filho de Lord Cregan Rickon tinha 1 ano, o príncipe de Jaehaerys ainda era solteiro e não tinha filhos, mas era suposto que teria filhos seu depois que sua mãe se sentasse no trono de ferro. Sobre os termos do pacto, a primeira filha do príncipe seria enviada para o norte aos 7 anos, para ser criada em Winterfell, quando tivesse idade para se casar com o herdeiro de Lord Cregan. Quando o príncipe da Pedra do Dragão levou seu dragão de volta aos céus no frio de outono, ele o fez sabendo que havia conquistado 3 senhores poderosos e todos os seus vassalos para sua mãe. Embora o 15º dia de seu nome estivesse a meio ano ainda, o príncipe Jaehaerys tinha se mostrado um homem, um verdadeiro digno do trono de ferro. Se o voo mais curto e mais seguro de seu irmão tivesse sido tão bem, muitos derramamentos de sangue e sofrimentos teriam sido evitados. A tragédia que acometeu Lucerys Velaryon em Ponta Tempestade nunca foi planejada. Sobre isso todas as fontes concordam. As primeiras batalhas da Dança dos Dragões foram lutas com penas e corvos, como ameaças e promessas, decretos e bajulações. O assassinato de Lord Bisbury no Conselho Verde ainda não era amplamente conhecido. A maioria acreditava que a sua senhoria estava presa em alguma masmorra. Enquanto alguns rostos familiares não eram mais vistos na corte, nenhuma cabeça aparecia acima dos portões do castelo, e muitos ainda nutriam a esperança de que a questão da sucessão pudesse ser resolvida pacificamente. O estranho tinha outros planos. Sem dúvida, foi sua morte terrível por trás do azar que uniu os 2 príncipezinhos em Ponta Tempestade que o dragão Arax correu debaixo de uma tempestade que se armava para levar Lucerys Velaryon até a segurança do pátio do castelo e deu de cara com Aemond Targaryen na frente dele. Boros Baratheon era um homem de personalidade bem diferente do pai.
Lord Bermond era pedra, duro, forte e inabalável, conta o Septão Eustace. Lord Borros era o vento que soprava e uivava, e vai para o lado e para o outro. O príncipe Aemond não sabia bem que tipo de percepção teria quando partiu, mas Ponta Tempestade o recebeu com festas, caçadas e justas. Lord Borros se mostrou mais do que disposto a entreter seu visitante. Tenho 4 filhas, disse ele ao príncipe. Escolha a que preferir. Cass é a mais velha, vai ser a primeira a florescer, mas Flores é mais bonita. E se for uma esposa inteligente que você quer, tem Maris. Rhaenyra fez um pouco caso da casa Baratheon, por tempo demais. A princesa Rhaenys é minha parente. Uma tia-avó que não conheci foi casada com o pai dela, mas os dois estão mortos. E Rhaenyra, ela não é Rhaenys, é? Ele não tinha nada contra mulheres. Lord Borros disse. Amava suas meninas. Uma filha é uma coisa preciosa, mas um filho? Ah. E os deuses lhe concederam um filho de sangue. Ponta Tempestade iria para ele, não para as irmãs. Porque o trono de ferro seria diferente. Com um casamento real na proposta, a causa de Rhaenyra estava perdida. Ela saberia quando descobrisse que perdeu Ponta Tempestade. Ele diria a ela pessoalmente. Para se curvar para o irmão, sim. É o melhor. Suas garotas brigavam umas com as outras às vezes. Como as garotas fazem. Mas ele cuidava para que ela sempre fizesse as pazes depois. Não temos registro de que filha o príncipe Aemond escolheu, embora Cogumelo diga que ele beijou as 4, para experimentar o néctar dos lábios delas. Apenas que não foi Maris. Mukun escreve que o príncipe e o Lord Borros estavam discutindo datas e dotes da manhã em que Lucerys Velaryon chegou. Vhagar sentiu primeiro a chegada dele. Os guardas na meias da muralha da barragem do castelo pegaram as lanças com terror repentino quando ela acordou com um rugido que fez tremer as bases do desafio de Durham. Até Arax se assustou com o som, dizem, e Luke usou o chicote livremente para levá-lo até o chão. Cogumelo queria que acreditássemos que os relâmpagos estavam faiscando no leste e uma chuva forte estava caindo quando Lucerys saltou do dragão. A mensagem de sua mãe na mão. Ele tinha que saber o que a presença de Vhagar significava, então não deve ter tido surpresa quando Aemond Targaryen o confrontou no salão redondo. Perante os olhos de Lord Borros, suas 4 filhas, o septão e os mestres, e também 2 vintenas de cavaleiros, guardas e servos. Entre os que testemunharam o encontro estava Sir Byron Swan, segundo filho do Senhor de Pedra Elmo, na marca de Dorne, que teria seu papel pequeno na dança, mas à frente. Aqui, pela primeira vez, não precisamos confiar totalmente no grande Mace Mukun, em Cogumelo e no Septão Eustace. Nenhum deles estava presente na Ponta Tempestade, mas muitas outras pessoas estavam, e não são poucos os relatos de primeira pessoa. Olha esta criatura infeliz, meu senhor, exclamou o príncipe Aemon. O pequeno Luke Strong, o bastardo. Para Luke, ele disse: Você está molhado, bastardo. Está chovendo ou você se mijou de medo? Lucerys Velaryon se dirigiu a Lord Baratheon. Lord Borros, eu trouxe uma mensagem da minha mãe, a rainha. Ele quer dizer a prostituta da Pedra do Dragão. O príncipe Aemond se adiantou e tentou agarrar a carta na mão de Lucerys. Mas Lord Borros gritou uma ordem e seus cavaleiros interviram e separaram os príncipes. Um levou a carta de Rhaenyra até a plataforma onde sua senhoria ocupava o trono dos reis da tempestade de antigamente. Nenhum homem pode saber realmente o que Borros Baratheon estava sentindo naquele momento. Os relatos do que estavam lá diferem acentualmente uns dos outros. Alguns dizem que sua senhoria ficou vermelho e envergonhado, como um homem poderia ficar se sua legítima esposa o pegasse na cama com outra mulher. Outros declaram que Borros pareceu apreciar o momento, pois satisfez sua vaidade ver o rei e a rainha procurando seu apoio. Cogumelo não estava lá. Diz que ele estava bêbado. O Septão Eustace, que não estava lá, diz que ele estava com medo. Mas todas as testemunhas concordam sobre o que Lord Borros disse e fez. Nunca tendo sido homem de letras, ele entregou a carta da rainha para seu Mance, que rompeu o selo e sussurrou mensagens no ouvido de sua senhoria. A testa franzida dominou o rosto de Lord Borros. Ele coçou a barba, fez expressão de desprezo para Lucerys Velaryon e disse: E se eu fizer o que sua mãe pede? Com qual das minhas filhas você vai se casar, garoto? Ele indicou as 4 garotas. Escolha uma. O príncipe Lucerys corou. Meu senhor, eu não tenho liberdade para casar, respondeu ele. Estou noivo da minha prima Reina. Foi o que pensei, disse Lord Borros. Vá para casa, filhote, e diga para a vaca de sua mãe que o senhor de Ponta Tempestade não é um cachorro que ela possa chamar com um assovio quando precisa para jogar contra inimigos dela. O príncipe Lucerys se virou para sair do salão redondo, mas o príncipe Aemond puxou a espada e disse: Pare, Strong. Primeiro pague a dívida que tem comigo. Ele arrancou o tapa-olho e jogou no chão, para mostrar a safira embaixo. Você tem uma faca, como tinha na época. Arranque o próprio olho e deixe você ir. Um serve. Eu não cegaria você. O príncipe Lucerys se lembrou da promessa feita à mãe.
Não vou lutar com você. Eu vim como um enviado, não como cavaleiro. Você veio como covarde e traidor, respondeu o príncipe Aemond. Quero seu olho ou sua vida, Strong. Ao ouvir isso, Lord Borros ficou inquieto. Não aqui, resmungou ele. Ele veio como enviado, não quero sangue derramado debaixo do meu teto. Assim, os guardas dele se colocaram entre os príncipes e escoltaram Lucerys Velaryon do Salão Redondo até o pátio do castelo, onde seu dragão Arax estava encolhido na chuva esperando sua volta. E poderia ter terminado aí se não fosse a garota Maris, a segunda filha de Lord Borros, menos bonita do que as irmãs, estava com raiva de Aemond por preferir as outras a ela. Foi um de seus olhos que ele tirou? Ou um de seus culhões? Perguntou Maris ao príncipe, em tom doce como mel. Estou tão feliz de você ter escolhido minha irmã, que era um marido com todas as partes do corpo. A boca de Aemon Targaryen se retorceu de raiva, e ele se virou novamente para Lord Borros, pedindo permissão para sair. O senhor de Ponta Tempestade deu de ombros e respondeu: Não sou eu quem decide o que você vai fazer quando não está debaixo do meu teto. E seus cavaleiros chegaram para o lado enquanto o príncipe Aemond corria até a porta. Lá fora, a tempestade caía, trovões ribombavam em volta do castelo, a chuva caía em volume pesado, e em tempos, grandes explosões de relâmpago branco-azulado iluminavam o mundo como se fosse dia. O tempo estava péssimo para voar, mesmo para um dragão, e Arax estava com dificuldade de pairar no céu quando o príncipe Aemond montou Vhagar e foi atrás dele. Se o céu estivesse calmo, o príncipe Lucerys talvez conseguisse escapar de seu perseguidor, pois Arax era mais novo e mais veloz, mas o dia estava tão escuro quanto o coração do príncipe Aemond, diz Cogumelo, e assim os dragões se encontraram acima da Baía do Naufrágio. Observadores nas muralhas do castelo viram explosões distantes de chamas e ouviram um berro cortar os trovões. Em seguida, os dois animais estavam atracados, relâmpagos caindo em volta. Vhagar tinha 5 vezes o tamanho do inimigo, sobrevivente experiente de 100 batalhas. Se houvesse luta, não pode ter durado muito. Arax caiu quebrado e foi engolido pelas águas agitadas pela tempestade. Sua cabeça e seu pescoço apareceram abaixo dos penhascos junto à Ponta Tempestade 3 dias depois. Um banquete para os caranguejos e gaivotas. Cogumelo alega que o cadáver do príncipe Lucerys também apareceu e nos conta que o príncipe Aemond cortou o olho dele e entregou para a senhorita Maris, em uma cama de algas marinhas. Mas isso parece excessivo. Alguns dizem que Vhagar arrancou Lucerys das costas do dragão dele e engoliu inteiro. Até já foi alegado que o príncipe sobreviveu à queda, nadou até um lugar seguro, mas perdeu a memória de quem era e passou o resto da vida como um simples pescador. A história verdadeira dá a todos esses relatos o respeito que merecem, o que quer dizer nenhum. Lucerys Velaryon morreu com seu dragão, Isist Mukun. Isso está indubitavelmente correto. O príncipe tinha 13 anos, seu corpo nunca foi encontrado, e com a morte dele, a guerra, todos os corvos enviados e pactos de casamento acabou, e a guerra de fogo e sangue começou de verdade. Aemond Targaryen, que a partir de então ficaria conhecido como Aemond, o assassino de parentes, entre seus inimigos, voltou a Porto Real depois de ter conseguido o apoio da Ponta Tempestade para seu irmão Aegon e a inimizade eterna da rainha Rhaenyra. Se pensasse que receberia as boas-vindas de herói, ele ficou decepcionado. A rainha Alicente ficou pálida quando soube o que ele fez e exclamou: "Que a mãe tenha misericórdia de todos nós." Ser Otto também não ficou satisfeito. "Você só perdeu um olho", ele supostamente disse. "Como pode ter ficado tão cego?" O rei, porém, não teve a mesma preocupação dele. Aegon II recebeu o príncipe Aemond com uma grande festa, chamou-o de verdadeiro sangue de dragão e anunciou que ele tinha feito um bom começo. Em Pedra do Dragão, a rainha Rhaenyra desabou quando soube da morte de Luke. O irmão mais novo de Luke, Joffrey, Jace, ainda estava longe na missão pelo norte. Fez um juramento terrível de vingança contra o príncipe Aemond e Lord Borros. Só a intervenção de Serpente Marinha e da princesa Rhaenys impediram que o garoto subisse em seu dragão na mesma hora. Cogumelo queria que acreditássemos que ele também teve parte nisso. Quando o Conselho Preto se reuniu para pensar como reagir, chegou um corvo de Harrenhal, olho por olho, filho por filho, escreveu o príncipe Daemon. Lucerys será vingado. Que não seja esquecido, na juventude, Daemon Targaryen foi o príncipe da cidade. Seu rosto e suas risadas eram familiares para todos os carreiristas, prostitutas e apostadores da Baixada das Pulgas. O príncipe ainda tinha amigos nos lugares mais baixos de Porto Real e seguidores entre os mantos dourados. Sem que Rei
Aegon, a Mão ou a Rainha Viúva soubessem, ele tinha tido aliados na corte, até no Conselho Verde. E um outro intermediário, um amigo especial com quem ele confiava completamente, que conhecia as tabernas e arenas de Ratazana, que supunha nas sombras da Fortaleza Vermelha, como o próprio Daemon já tinha conhecido, e se deslocava com facilidade nas sombras da cidade. Ele procurou esse estranho pálido então, por meios secretos, para botar em ação uma vingança terrível. Nos lupanares da Baixada das Pulgas, o intermediário do príncipe Daemon encontrou instrumentos adequados. Um tinha sido sargento da patrulha da cidade, grande e brutal. Ele perdeu o manto dourado por matar uma prostituta de porrada no meio de uma fúria embriagada. O outro era exterminador de ratos da Fortaleza Vermelha. Seus verdadeiros nomes se perderam na história. Eles são lembrados, seria melhor que não fossem, como Sangue e Queijo. Queijo conhecia a Fortaleza Vermelha melhor do que a forma do próprio pau, contou Cogumelo. As portas escondidas e túneis secretos que Maegor, o Cruel, tinha construído eram tão familiares para o exterminador quanto os ratos que ele caçava. Usando uma passagem esquecida, Queijo levou Sangue até o coração do castelo, sem ser visto por nenhum guarda. Alguns dizem que a presa era o próprio rei, mas Aegon era acompanhada pela guarda real onde quer que fosse. E nem Queijo conhecia uma entrada ou uma saída da fortaleza de Maegor que não fosse pela porta elevadiça que passava sobre o fosso seco e seus formidáveis espigões de ferro. A Torre da Mão era menos segura. Os dois homens subiram pelas paredes, evitando os lanceiros postados nas portas da torre. Os aposentos de Ser Otto não eram de interesse para eles. Foram diretamente para os aposentos da filha dele, um andar abaixo. A rainha Alicente tinha ido morar lá depois da morte do rei Viserys, quando seu filho Aegon se mudou para a fortaleza de Maegor com sua rainha. Depois que entraram, Queijo amarrou e amordaçou a rainha viúva enquanto Sangue estrangulava sua criada do quarto. Em seguida, eles se sentaram para esperar, pois sabiam que era costume da rainha Rhaelena levar os filhos para verem a avó todas as noites antes de irem dormir. Alheia ao perigo, a rainha apareceu quando o crepúsculo se espalhava pelo castelo, acompanhada dos 3 filhos. Jaehaerys, Jaehaera, tinha 6 anos e Maelor tinha 2. Quando eles entraram nos aposentos, Rhaelena estava segurando a mãozinha dele e chamando o nome de sua mãe. Sangue bloqueou a porta e matou os guardas da rainha quando Queijo apareceu para pegar Maelor. Se gritarem, todos vão morrer. Sangue avisou sua graça. A rainha Rhaelena manteve a calma, dizem. Quem são vocês? Perguntou ela aos dois. Cobradores de dívida, disse Queijo. Olho por olho, filho por filho. Só queremos um para acertar as contas. Não vamos fazer mal ao restante de vocês. Nem um fio de cabelo. Qual vossa graça quer perder? Quando entendeu o que ele queria dizer, a rainha Rhaelena suplicou para os homens a matarem no lugar de um dos filhos. Uma esposa não é um filho, disse Sangue. Tem que ser um menino. Queijo avisou a rainha para escolher logo, antes que Sangue ficasse cansado e estuprasse a garotinha. Escolha, disse ele, senão vamos matar todos. De joelho chorando, Rhaelena escolheu o mais novo, Maelor. Talvez ela tenha achado que o menino era pequeno demais para entender, ou talvez tenha sido porque o menino mais velho era o primogênito e herdeiro do rei Aegon, o próximo na linha de sucessão do Trono de Ferro. Está ouvindo, garotinho? Sussurrou Queijo para Maelor. Sua mamãe quer você morto. Ele deu um sorriso para Sangue e o espadachim enorme matou o príncipe de Harris, arrancando a cabeça do menino com um único golpe. A rainha começou a gritar. Estranhamente, o exterminador de rato e o açougueiro foram fiéis às palavras. Eles não fizeram nenhum mal à rainha Rhaelena nem aos filhos, que sobreviveram, mas fugiram com a cabeça do príncipe nas mãos. Uma gritaria soou, mas Queijo conhecia as passagens secretas que os guardas não conheciam, e os assassinos fugiram. 2 dias depois, Sangue foi capturado no Portão dos Deuses, tentando sair de Porto Real com a cabeça do príncipe de Harris, em um dos alforjes. Sob tortura, confessou que estava levando a cabeça para Harrenhal, para pegar sua recompensa com o príncipe Daemon. Ele também deu uma descrição da prostituta que os tinha contratado, uma mulher mais velha, estrangeira pelo sotaque, com capa e capuz muito pálida. As outras prostitutas a chamavam de Miséria. Depois de 13 dias de tormento, Sangue finalmente pôde morrer. A rainha Alicente ordenou que Lers Petorto descobrisse o nome dele para poder se banhar no sangue de sua esposa e filhos. Mas nossas fontes não dizem se isso aconteceu. Ser Luthor e seus mantos dourados procuraram na rua de seda, acima e embaixo, investigaram e despiram todas as prostitutas de Porto Real, mas não encontraram sinal nem de Queijo nem de Verme Branco. Em sua dor e fúria, o rei Aegon II mandou que todos os terminadores de rato da cidade fossem capturados e enforcados. E isso foi feito. Ser Otto Hightower levou 100 gatos para a Fortaleza Vermelha para assumir o lugar deles. Embora Sangue e Queijo tenham poupado a vida dela, a rainha Rhaelena não exatamente sobreviveu ao fatídico crepúsculo. Depois, ela não quis comer, nem tomar banho, nem sair de seus aposentos, e não suportava olhar para seu filho Maelor, sabendo que havia escolhido para morrer. O rei
não teve recursos além de tirar o menino dela e dá-lo para a mãe dele, a rainha viúva Alicente, para ser criado como se fosse dela. Aegon e sua esposa passaram a dormir separados. A rainha Helena afundou cada vez mais na loucura. Quando o rei se enfurecia, bebia e se enfurecia.